Olá, gente linda! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade, ao nosso estudo da ciência para ficar rico, Está aqui no livro que foi escrito pelo Wallace de Wallace. E você que não tem um livro ainda, é só você clicar aí no link abaixo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E você vai lá, clica no link, baixa o livro e estuda ele em PDF ou estuda ele em... Ou você imprime, ou você estuda ele no seu computador, no seu tablet, no seu celular e vai acompanhar junto com a gente aqui esse estudo maravilhoso que é o estudo da ciência para ficar rico no nosso canal Prosperidade com Deus, onde nós vamos falar sobre esse tema, O livro fala da ciência para ficar rico e como nosso vídeo, nosso canal é Prosperidade com Deus e a gente vai aprender a ser próspero com Deus, porque essa é a vontade de Deus, que você seja próspero, que você seja abençoado, que você viva o melhor desta terra. Então vamos dar continuidade, sem mais delongas, na leitura do livro, no estudo. Eu vou estar lendo pequenas partes, pequenos trechos do livro e você vai estar acompanhando com a gente aí no seu livro, estudando esse maravilhoso livro aí, A Ciência para Ficar Rico. Porque essa é a vontade de Deus, para que você venha viver tudo o que você nasceu para viver, nesta vida, nesta terra. Porque essa é a vontade de Deus, que você viva, goze, que você viaje, que você tenha novas experiências, que você venha ter tudo o que você precisa ter para ter uma vida saudável, abundante, próspera, abençoada e feliz, porque esse é o desejo de Deus na sua vida. Vamos lá aqui no tema do capítulo 6, que é como a riqueza vem até você. Aqui, o capítulo 6, você vai ver aí como é que a riqueza... Então você vai baixar o livro aqui mesmo, eu peguei o livro, imprimi e estou aqui lendo, Mas se você quiser esse livro, se não tem esse trabalho para imprimir, você vai na Amazon, eu também deixei o link aí embaixo e compra ele bonitinho, vai entregar na sua porta, na sua casa. Mas se você não quer ter esse custo, você imprime, você baixa ele aí no link gratuitamente e imprime na sua casa, na sua impressora, ou senão você só lê no seu tablet ou no celular. Mas como eu não gosto de ler em tablet, no celular, no computador, eu prefiro imprimir e ler no papel. Vamos assim para o primeiro capítulo, Ou para o primeiro parágrafo. O primeiro capítulo lá atrás, você pode voltar e pode acompanhar esse estudo desde o primeiro capítulo. A gente já está no capítulo 6. Como a riqueza vem até você. Aí no capítulo 5 anterior a esse, estava falando que nós não podemos entrar num plano competitivo. Que muitas pessoas querem crescer num plano competitivo. E aqui no capítulo 6 dá continuidade falando sobre a respeito disso, que diz assim, quando eu digo que você não tem que fazer negócios acirrados, não significa que você não tenha que dirigir nenhum negócio ou que você está acima da necessidade de negociação com os seus companheiros. Eu afirmo que você não necessita tratar com eles desonestamente. Aqui está falando que não é porque você não vai entrar em uma competição que você não precisa fazer nenhum negócio, ou seja, você não vai fazer negócios acirrados. Você não precisa estar se esguelando, querendo entrar na competitividade, colocando coisas sem qualidade. Ou seja, você vai competir com alguém, aí você vai lá e bota um preço menor, um produto sem qualidade, a pessoa só vai comprar uma vez. E aí você vai ter que adquirir milhares de pessoas para o seu produto para que você tenha uma renda grande em cima do seu produto. Mas as pessoas são clientes de uma vez só. E aí você vai ter um primeiro momento, vai ser bom, próspero, porque você vendeu muito, mas depois esse negócio pode chegar a quebrar porque as pessoas não vão comprar novamente o seu produto ou aquilo que você está negociando que não é de boa qualidade. Mas com isso eu não quero dizer que você não precisa negociar com as pessoas, que é necessário você negociar sim com as pessoas, para que o seu negócio cresça, ou seja, o seu tipo de negociação não está acima da necessidade das pessoas, ou seja, você vai ter que fazer, não competindo, mas com qualidade, apresentar o melhor produto, apresentar o melhor serviço, fazer um serviço de qualidade para que o seu preço venha a ser insignificante, ou seja, que ele não seja tão alto de acordo com aquilo que você está dando à pessoa. Aqui nesse livro,
né? Ele vai estar falando, não vou ler todo o capítulo, mas aqui eu estou falando de um selvagem. Nessa aqui, o cara pega um quadro de um grande artista, e aí pega esse quadro e ele vai lá negociar com o selvagem, né? Um caçador, um índio, uma pessoa que vive da caça, que não vive em uma cidade, em um lugar civilizado, ou seja assim, ele vive em uma selva e vive da caça, vive de pele. Aí vem um negociador e leva para ele um quadro de um artista famoso que vale muito dinheiro em uma sociedade evoluída. Mas para aquele índio, para aquele caçador, para aquele selvagem, esse quadro não tem valor nenhum. Mas com a habilidade dele de vendedor, ele convence o índio ou o selvagem trocar aquele quadro pelas suas peles, das suas caças. E aquele quadro para o índio ali não tem valor nenhum utilitário. E ele vai estar enganando o selvagem com aquela negociação, que não é uma negociação saudável, é desonesta. Então, o que é que ele tem que fazer para que essa negociação não seja desonesta? Em vez de ele dar o quadro, trocar o quadro pela pele, ele pega e dá $50 pelaquela pele. Ou senão ele pega $50 e compra de ferramentas que seja utilizável para aquele selvagem, que vai fazer com que que vai ter muito mais valor do que o quadro, que vai fazer com que aquele selvagem ele melhore as suas atividades com aquelas ferramentas, e assim vai fazer com que aquele selvagem também prospere, tenha mais pele, tenha mais caça, e com isso aquele selvagem vai crescer, né, vai ser próspero, e ele também vai estar sendo próspero porque é uma junção. Ele vai pegar aquelas peles também, vai fazer negociação e vai ganhar dinheiro com aquelas peles. E aquele selvagem da mesma forma vai estar. Então, isso é uma negociação saudável, onde todas as partes crescem, ganham e todos vão dividindo a sua prosperidade. Porque essa é a vontade de Deus, que todo mundo seja próspero, que todo mundo seja saudável, que ninguém venha querer tirar a vontade do outro. Apenas pelo seu próprio interesse, mas para que todos ganhem, para que todos cresçam, porque essa é a vontade de Deus. Aqui também fala de pessoas que trabalham para você, as pessoas que trabalham para a gente, você que tem empresa, você que tem negócio, você que vai abrir um negócio, você tem que aplicar o estudo. Assim como você está aprendendo aqui, você também vai ensinar essas pessoas a crescer, a prosperar, dando-lhe oportunidade dentro da empresa. Assim como você está crescendo, essas pessoas também têm esse direito de crescer, como nós vimos em algumas empresas que elas sempre têm promoções de cargo, para que as pessoas cresçam no cargo, para que elas desenvolvam, para que ela venha evoluir dentro da empresa, para que ela venha chegar a uma consistência e ter um salário melhor, né? E assim crescendo passo a passo. Então você deve gerar essas oportunidades. Assim como o empregado também, ele tem que render mais do que ele ganha. Ou seja, porque se ele estiver ganhando um valor, ou seja, se ele estiver recebendo um valor pelo trabalho que ele não faz, ele não está sendo merecedor daquele salário. Então você como um empreendedor, como você como um empregado, como você como um cooperador de uma empresa, é necessário que você também faça o melhor pelaquela empresa, porque aquela empresa vai crescer através do seu trabalho e você também vai crescer certamente pelo trabalho que você está fazendo. E quando tiver promoções, você vai estar apto a entrar nas promoções e vai estar sendo promovido e crescendo junto com a empresa, porque essa é uma empresa saudável. Eu estou falando de empresa saudável, né? Porque nem todas vão pensar dessa maneira. Mas você tem que fazer a sua parte, e com certeza lá na frente mais a gente vai falar agindo de uma certa maneira. Se você não estiver no emprego certo, se você não estiver no negócio certo, Deus vai abrir portas, você vai encontrar o negócio certo para a sua prosperidade, para o seu crescimento, porque essa é a vontade de Deus, para que você cresça e evolua a cada dia. Evoluir, essa é a vontade de Deus, porque o prazer de Deus é que você viva bem, coma bem,
visite novos lugares, conheça novos lugares para que você prospere na sua vida, porque essa é a perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui também, falando de empreendedor, a gente já falou aqui do empreendedorismo, de negociação cerrada, e nós vamos ver aqui como a riqueza vem até você através da música, através do cântico, através das suas ferramentas, das suas habilidades, porque essa é a vontade de Deus que Ele quer experimentar. Já falou da prosperidade nesse livro aqui, das empresas, tem pessoas que não vai, você tem que necessidade de negociar, você não quer dizer que você não vai concorrer, que você não tem necessidade de negociar. Sim, você tem necessidade de negociar. E nós falamos também do empregado. E agora vamos falar da pessoa comum que deseja ter algo até mesmo para somar, ou seja, aqui tem um exemplo de uma pessoa que quer uma máquina de costurar. É o desejo dela, quer uma máquina. Quem sabe que aquela máquina ali ela vai costurar, vai empreender, vai crescer. Mas só que ela não tem o valor para comprar aquela máquina. O que ela vai fazer? Ela vai pensar naquela máquina. Mas não quer dizer que aqui está a pessoa. Vamos dar um exemplo aqui da pessoa, né? Não vou fazer um desenho perfeito para adiantar o lado. E aí ela pensa na máquina. Vou fazer uma máquina aqui de costurar, não sei se é assim, mas vamos lá. Aqui está a máquina de costurar. A banca da máquina. E aqui eu vou botar aqui o pé. E aqui eu vou fazer assim, tipo bolinha aqui, que é o pensamento dela. Ela está pensando na máquina de costurar. Não quer dizer que ela vai pensar na máquina de costurar e da mesma hora a máquina vai surgir na frente dela, na casa dela, aquela máquina que ela tanto esperava chegou até ali. Não, não é bem assim. Ela pensou e a máquina apareceu. Se você assistiu o filme O Segredo, aí a pessoa pensou num carro, abriu a garagem e viu o carro lá. Não é bem assim. É necessário ter ações. Então a pessoa vai pensar na máquina, naquilo que ele deseja, né? Ele vai pensar no que ele deseja e a substância amorfa, que é a substância infinita, que é o poder de Deus, ele vai começar a agir porque você está pensando e está querendo e está acreditando e está constante, está com fé em que aquilo ali vai vir para você, né? Ou seja, aqui também tem um trecho assim: nunca pense ou fale como se não se fosse certo chegar. Reivindique já como sua, ou seja, aquilo que você quer, você não deve pensar como não vai acontecer comigo, essa máquina não vai chegar, esse carro não vai chegar, eu não vou conseguir o trabalho do meu sonho, eu não vou conseguir a liberdade financeira do meu sonho. Então quando você para de pensar, ou você desacredita, que você duvida, com certeza aquilo que você parou de acreditar, ele vai voltar. Mas se você acreditar, reivindicar como já é seu, aquilo vai ser seu, aquilo vai chegar até você. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo pelas mentes das pessoas. Mesmo que você não saia do lugar, pode ser que uma pessoa venha de outro país e entre em uma negociação que resultará que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual a seu. Então aqui, quando você quer alguma coisa, você fixou a sua mente, você está desejando aquilo, como deu o exemplo da máquina de costurar, seja outro tipo de máquina, não sei. Mesmo que você está ali, pode vir uma pessoa, pode vir de outro estado, de outro país, e ela vai, de uma forma ou outra, vai chegar a uma negociação com você, onde você e essa pessoa vai ter vantagens iguais, vai chegar em um acordo, vai ter uma negociação. Então isso, Deus ele vai abrindo as portas, ele vai fazendo porque você acredita, você quer, é o desejo do seu coração, é o desejo de Deus que está impulsionando a você a crescer. Você não pode hesitar em pedir mais, porque o prazer do Pai é te dar. A substância original quer viver tudo o que é possível em você e quer que você tenha tudo o que possa ter para a sua vida ser mais abundante. Eu já falei no início, né? Portanto,
Se você fixar sua consciência, o fato em que em um desejo de ser rico é o desejo do poder supremo em sua expressão, sua fé será invencível. Uma vez vi um menino tentando tocar um piano, tanto em vão tirava a harmonia das partituras. Vi que estava aflito e aborrecido pela sua inabilidade musical. Aqui está falando de um menino que ele estava tentando também tocar, né, um piano, e ele não conseguia tocar. Ele olhava para a partitura do piano, da música, e tentando ali tocar e não conseguia. E ele ficava aborrecido pela sua inabilidade musical. Mas ele não sabia que ali dentro era Deus, era a vontade de Deus impulsionando para que ele viesse fazer aquilo que realmente ia fazer ele prosperar. Impulsionando. Porque aqui, logo antes de a gente falar do menino, que Deus ele vive dentro da gente querendo que você tenha tudo de melhor, viver tudo que você nasceu para Deus, porque Deus quer dar o reino dele a você. Afirmou o próprio Senhor Jesus. Que a substância original vive em tudo, ou seja, que o que eu falei, que a vontade de Deus é que você seja próspero, que você tenha tudo em abundância na sua vida. Então, portanto, você deve fixar sua consciência no fato que o desejo de ser rico é o desejo do poder supremo na sua plena expressão, na sua fé, que será invencível. O desejo de você ser rico é o desejo, do poder supremo. O desejo do que é o poder supremo? Quem é o poder supremo? É Deus querendo que você venha usufruir dessa terra. Deus ele tem um propósito de vida sobre cada uma das pessoas da terra. Mas as pessoas elas foram enganadas. As pessoas elas chegaram a condições de ficarem cegas, de não pensar mais, de não evoluir mais. Porque nós sabemos que hoje existe um sistema que quer manter as pessoas na pobreza para que tenha domínio sobre as pessoas. Ela não quer que a pessoa descubra isso. Por que não coloca um livro desse lá de história? Que aqui é um livro que foi escrito há 100 anos atrás. E esse livro é uma história verídica. Porque foi quem escreveu o livro, o Wallace de Wallace. Ele estudou, ele pesquisou por 25 anos antes de escrever o livro. Ele fez essa pesquisa com pessoas, com eventos, com situações. É por isso que o nome do livro é Ciência. Ciência significa estudo exato daquilo que está falando. Então ele fez esse estudo por 25 anos, depois publicou o livro, que hoje é um livro histórico e um livro de ciência prático para que as pessoas venham crescer, evoluir. Por que o governo não bota isso lá na matéria de história? Porque o sistema, o MEC, ele não quer que você desenvolva a sua capacidade para que você venha ser rico, não? Ele quer que você seja um funcionário, quer que você seja um empregado, um servidor, servo, Ou seja, que você seja praticamente escravo do sistema, para que você seja dominado pelo sistema. Então as pessoas elas foram enganadas e colocaram essa programação. Você vê que os jornais de hoje só falam de miséria, de pobreza, de desgraça. Você vê que o jornal ele só fala de coisa ruim, implantando cada vez mais na mente da pessoa que ela não vai conseguir prosperar, que ela não vai enriquecer, que quem ficou rico ficou, que cada vez mais o rico mais rico e cada vez mais o pobre mais pobre. Porque essa é o sistema dominando as pessoas. Mas você quer ser livre, você quer ser liberto desse sistema, você quer prosperar, você quer viver uma vida abundante, uma vida abençoada por Deus. Você tem que parar de assistir esses documentários, você tem que acreditar em Deus e acreditar em você, acreditar em Jesus, que Deus é poderoso para te abençoar, para derramar as bênçãos dele na sua vida, para que você venha prosperar, para que você venha crescer, para que você venha gozar de tudo desta terra, porque essa é a perfeita e agradável vontade de Deus, que você prospere, que você cresça, que você venha viver o melhor desta terra.
Deus não trouxe você a este mundo para viver uma vida miserável, uma vida de sofrimento. Não, Ele trouxe você a esse mundo para que você venha viver uma vida abençoada e abundante. Então você tem que tirar da sua mente aquela velha história que aqui ele fala que agora não há o bastante para todos, não há o suficiente, que a pobreza está grande, que é difícil alguém ficar rico. Não, tire isso da sua cabeça, porque há bastante sim para todos. A terra é abundante. Nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país abundante, um país rico. E por que as pessoas não conseguem enriquecer? Porque as pessoas não conseguem? Porque elas estão cegas, porque elas estão sendo enganadas, porque elas estão sendo colocadas uma programação na mente dele de escassez, de pobreza, de miséria. Então, com essa programação de escassez, de miséria, ela não consegue prosperar na vida dela, ela não consegue ver além do horizonte, ela não consegue ver os projetos de Deus na vida dela, ela fica perdida, desiludida, e muitos aí se iludem mais ainda. Muitas pessoas só querem chegar no final de semana, encher a cara e achar, e quando chega domingo ele já começa a ficar triste que segunda-feira tem que trabalhar, porque ele vai para um trabalho que não vai trazer prosperidade para ele, vai ser um trabalho escravo, que muitas das vezes ele tem uma férias num ano, mas só que são muitas a dívida, muitas as despesas que ele prefere vender as férias do que tirar as férias. Ele não se diverte verdadeiramente, a única diversão que ele tem é no final de semana, é um momento de mínimo, e Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida abundante, próspera, que você possa viajar, conhecer novos países, novos estados, ver beleza, ver natureza, ver tudo que você precisa ver e gozar, ter prazer de viver, porque essa é a vontade de Deus. Deus, a substância única, está tentando viver, fazendo apreciar coisas à humanidade, e Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para preambular, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades, cantar canções maravilhosas e assim por diante. Ou seja, Deus, a substância, Ele quer através de você, sentir as maravilhas que Ele criou. Através de você, Ele diz que Ele quer mão para construir coisas maravilhosas. Ele quer pés para perambular, ou seja, para viajar, para estar em vários lugares no mundo. Mãos para pintar quadros gloriosos. Ele quer usar pessoas para cantar canções belas, as verdadeiras canções maravilhosas e assim por diante, porque essa é a perfeita e agradável vontade de Deus. Vou ler outro trecho aqui, rapidinho. O desejo que você sente enriquecer é o infinito procurando expressar-se em você, assim como procurou encontrar expressão no menino do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo de Deus. Então nós vimos aí que você sente de enriquecer. Eu acredito que todo mundo tem vontade de enriquecer, de crescer, mas pelas notícias, pelas desilusões, pela mídia, as pessoas esquecem esse desejo, mas esse desejo está aí dentro de você. Será que você não tem desejo de ter uma casa melhor? Será que você não tem desejo de ter um carro confortável, um carro melhor? Quem não tem carro, ter um carro, Quem mora de aluguel, morar na sua casa própria. Quem tem uma renda mensal, que você não se preocupe com as contas, que as contas vai ser o de menos. Você não tem esse desejo? Esse desejo não arde dentro de você? De viver uma vida tranquila, uma vida abundante e próspera? Será que você não tem? Então esse desejo de enriquecer, porque quando você, entenda, quando você tem uma casa boa, quando você tem um carro bom, quando você tem uma renda mensal legal, que você não se preocupa com a dívida, que você tem poder aquisitivo para viajar, para ir para vários lugares, porque que você não tem desejo de conhecer novos países, novos estados, estar em vários lugares. Mas você tem esse desejo, mas está lá escondido.
e com tantas coisas que a mídia diz, com tantas coisas que as pessoas falam, que você hesita em expressar esse desejo. Mas esse desejo que está aí dentro de você é o poder, é o desejo de Deus que está impulsionando você a querer isso. Assim como Deus impulsionou, assim como aquela história do jovem que estava ali querendo tocar, mas ele não conseguia, mas ele desejava. Esse desejo é o desejo de Deus dentro de você. De comer o melhor desta terra, de viver o melhor dessa terra, de conhecer novos lugares. Deus, Ele quer isso com você. Ele quer, Ele deseja, o desejo de Deus é estar dentro. Então você não pode hesitar em pedir mais, em querer mais. Então peça mais, acredite mais, creia mais que Deus quer te abençoar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer você prosperar, porque essa é a vontade agradável de Deus em você. Pedir mais é a coisa mais difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo de que a velha ideia de que a pobreza e o alto sacrifício agrada a Deus. Existe pessoas assim. Então, ou seja, pedir mais é difícil para a maioria das pessoas. Ou seja, pedir uma casa melhor, pedir uma renda melhor, pedir uma vida melhor, uma condição melhor, viver tranquilo, um relacionamento bom. Pedir mais. Deus não quer que você tenha um relacionamento atribulado, mas um relacionamento legal com a pessoa que você ama, que você gosta. Né? E outra coisa, falando de relacionamento, a maioria hoje do divórcio que acontece mundialmente é por causa do financeiro, porque as pessoas não estão bem financeiramente. Aí começam as crises na família, começam as guerras, começam as dissensões e a família, muitas das vezes, por causa dessa crise financeira, é uma guerra, uma discussão, é um bocado de conta, é a preocupação, o casal não vive mais uma vida saudável sexualmente, não tem uma lua de mel. Ou seja, a única lua de mel que teve foi no dia que casou e depois passa se usando e ele não sai mais, não passeia, e aí vai ficando aquela vida cotidiana, vai ficando no mesmismo ali do casal ali, e até saturar o casamento, e aí vem as crises financeiras e acaba muito desses aí se divorciando. E isso Deus não quer. Deus quer que você seja próspero, abençoado. Esse é o desejo de Deus. Então não existe, não fique com a dificuldade em pedir mais. Queira sempre mais, porque essa é a vontade de Deus, que você tenha mais e venha viver o melhor desta vida, para que você venha viver tudo que você nasceu para viver, venha ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Essa é a perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui também fala do exemplo de um estudante que foi assim citado para ele este livro, e para que ele viesse, eu acho que isso aqui foi na pré-inscrição do livro, antes de escrever o livro, mas ele já estudou alguma parte, um esboço desse livro, e aí ele começou a mentalizar. Ele era uma pessoa muito pobre, e aí foi dada essa ideia a ele aqui do livro, e aí ele começou a mentalizar. Ele fez um teste primeiro, ele falou assim: não, eu quero um tapete assim, desse jeito. Ele não tinha condições de comprar um tapete para colocar na minha sala e tal, no meu quarto. E com poucos meses esse tapete veio para ele. E aí ele viu que funcionou. Aquilo que ele pensava que não tinha possibilidade, ele começou a fazer, e aquilo foi acontecendo. E de repente agora aquele jovem, esse jovem, esse moço, esse jovem homem, né? Quem sabe com seus 25 ou 30 anos já chegando, jovem ainda. E ele começou a imaginar uma sacada na casa, ele começou a ver uma melhoria na casa, um quarto ali, uma sacada ali. E de repente aquela casa que ele pagava aluguel, ele conseguiu comprar, ele agora é dono daquela casa. E agora ele começou a fazer tudo de acordo com o que ele já tinha pensado. E aqui o livro resume, né? E agora com fé maior, porque ele já tinha conquistado, ou seja, ele pensou naquilo que ele queria, ele começou a agir, e a coisa que ele queria começou a acontecer. E aí agora ele com fé maior, porque ele viu acontecer, então a fé dele ampliou.
ele começou a ver as coisas de outra maneira. E isso Deus quer fazer com você, que você comece a crer, acreditar no poder de Deus, acreditar no poder da visualização que está aí dentro de você, que esse é o mundo espiritual. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação. Quando a pessoa fala de espiritual, pensa que está falando da igreja. Não, e nós somos seres espirituais que vivemos no corpo físico. Então tudo primeiro acontece no lado espiritual para depois se manifestar no físico. Ou seja, primeiro você pensa espiritual. Aqui é o espiritual. Quando você arquiteta a sua ideia no espiritual, essa coisa que está no espiritual, ela vem e se manifesta no físico. Ela vem primeiro começa aqui. Então aquele jovem, ele primeiro arquitetou tudo no espiritual e depois se manifestou para ele no físico. E até a casa que não era dele passou a ser dele, e ali ele foi ampliando. E agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com a sua fé, e assim será com você e com todos nós. Então tenha fé, acredite. Ter fé é isso, ter fé num lado, falando de um lado religioso, como eu estou falando, não estou falando de religião, mas falando de um lado para quem estuda a Bíblia, para quem estuda, para quem participa de alguma religião ou de algum movimento cristão ou católico, seja lá o qual for. A fé é o jeito que é ser falado e entenda o poder de Deus, porque a própria Bíblia fala que a fé, né, é as coisas que você não vê, mas você espera. Ou seja, você não vê no físico, mas espiritualmente você já está lá projetando, você já está vendo espiritualmente, e depois ela vem e acontece fisicamente. E falando do lado científico, né, a fé é a lei da atração. Ou seja, você também, a lei da atração funciona de que maneira? Você pensa na coisa, você medita naquilo que você quer, você começa a visualizar aquilo que você quer na sua vida, e aquilo que você visualiza na lei da atração é como se fosse um imã. Você bota o imã e o imã puxa as coisas. Então, na lei da atração é isso, é a mesma coisa. Ou seja, falando de um lado popular ou religioso, do jeito que você queira, se chama fé. Mas falando do lado científico, né, e espiritual, não do sentido religioso, se chama também é uma lei que se chama lei da atração. Então isso Deus quer fazer na sua vida, Deus quer te abençoar. E essas leis são leis irrevogáveis. Leis, quando fala de lei, é uma coisa que é lei, que vai acontecer. Então, se você acreditar. E outra coisa, a lei da atração é independente se você acredita nela ou não, mas tudo aquilo que você vai pensar é o que você vai atrair, seja coisa boa ou seja coisa ruim. É uma lei, e lei é irrevogável. Então, pense sempre nas coisas boas. Tenha fé em Deus, tenha fé no seu propósito, tenha fé naquilo que você quer, tenha fé nas coisas boas. Pare de assistir as misérias, desgraças que estão passando na mídia, no jornal. Vai assistir uma coisa boa. Pega, vai para o YouTube, vê um filme, um estudo, uma coisa que vai edificar na sua vida, que você vai prosperar e você vai crescer, porque essa é a perfeita e a vontade agradável de Deus para a sua vida. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva e vai aí, confere aí a descrição aí, baixa seu livro. Tem outros links também aí, se você se interessar, é você clicar no link que vai direcionar você para a página onde vai estar. Tem um e-book grátis também aí de meditação, que você vai, de afirmações, você vai clicar aí no link, vai direto lá e baixa o seu e-book grátis de afirmações também, para que você venha prosperar e crescer na sua vida. Então é isso aí, eu quero agradecer você que assistiu até aqui, deixar meu abraço, meu beijo, e não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe também para outras pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!